Pessoal, para a gente encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde, né, do sistema urinário. Existem algumas doenças, né, que podem atingir aí o nosso sistema urinário, tá? Por exemplo, a gente tem 3 exemplos que o livro dá aqui pra gente. A nefrite. Nefrite é um processo inflamatório que atinge parte dos néfrons, tá? Nos nossos rins. A nefrite pode ser causada por micro-organismos, tá? Bactérias, vírus, mas nesse caso, esses micro-organismos causam aí um processo infeccioso, né? Inflamatório e infeccioso nessa determinada parte, né, dos nossos rins, na parte onde estão os néfrons, né, no córtex renal. E aí, conforme essa região fica inflamada, infeccionada, isso pode atrapalhar o processo de filtração do rim, tá? Então aí, conforme o sangue passa por essa área, né, nos néfrons, onde acontece a filtração, quando o sangue passa por essa região, como os néfrons, né, dessa região estão infeccionados, eles não conseguem filtrar o sangue. Então aí, nesse caso, o sangue pode acabar caindo um pouquinho na próxima região do rim, que é a medula renal, onde vai formar a urina, tá? Então, um dos sintomas, né, mais assim, comuns, quando uma pessoa está com esse processo inflamatório, né, de nefrite, um dos sintomas mais comuns é a ocorrência de sangue na urina, tá? Então, pode acontecer de aparecer um pouquinho de sangue na urina quando a pessoa está com esse tipo de processo inflamatório infeccioso nos rins, tá? Além disso, também pode levar a outros problemas um pouquinho mais sérios, como o aumento da pressão arterial, tá? Então, é necessário aí fazer um tratamento e os medicamentos combatendo a infecção, a inflamação, tudo volta ao normal, tá bom? Bom, próximas doenças são doenças mais comuns, essas daqui vocês estão mais acostumados. Os cálculos, os famosos cálculos renais, que muita gente conhece simplesmente pelas pedras, né, nos rins. As pedras, na verdade, a pedra, os cálculos, né, eles não se formam necessariamente apenas nos rins, tá? Os cálculos renais, eles podem se formar tanto nos rins, quanto também naqueles 2 canaizinhos, né, nos ureteres, na bexiga urinária e na uretra também, tá? Então, em qualquer parte do nosso sistema urinário podem se formar os cálculos renais. Cálculos renais nada mais são do que pedacinhos de sais de cálcio que vão se cristalizando, formando como se fossem uma espécie de pedra mesmo, tá? Por isso que tem esse nome, né, comum de pedras, tá? Porque realmente fica parecido, bem semelhante à pedra mesmo, tá? E aí, conforme esses cálculos, né, ficam aí obstruindo a passagem das vias urinárias, né, ou nos rins, ou nos ureteres, ou na bexiga, ou na uretra, se tem muitos cálculos obstruindo a passagem da urina, né, o transporte da urina, é onde esses cálculos podem causar fortes dores, tá? Dor bem forte mesmo, aquelas cólicas renais que dizem, eu nunca tive, mas tem pessoas que já tiveram aí que dizem que é terrível as cólicas renais, tá? Pode levar a outros problemas também, como vômitos e outros problemas que podem se tornar crônicos, tá? O que é um problema crônico? É um problema que pode vir a acompanhar essa pessoa para o resto da vida, tá? Então, se os cálculos, se eles não forem tratados corretamente, se eles não forem retirados, né, ou diluídos, ou então retirados, né, de uma maneira correta e tratados de uma maneira correta, esse problema pode vir a se tornar um problema crônico, que pode vir a levar a um problema bem mais grave, que é a insuficiência renal aguda. Ou seja, é fazer com que os rins
se tornem aí órgãos sem funcionamento, vamos dizer assim, tá? Incapazes de funcionar corretamente. Então, muitos casos, pessoal, muitos casos que a gente ouve, escuta, né, às vezes, de pessoas falando que estão à espera de um transplante, né, de rim e tal, né? Por quê? Porque às vezes não fez um tratamento correto, tá, dos cálculos renais, e aí pode vir aí a levar a esses problemas mais graves, né, que é a perda da capacidade de atuação dos rins. Quando um rim para, pessoal, quando um rim para de funcionar, ele precisa ser retirado do corpo, tá? Uma pessoa, ela pode conviver com um rim só, ela pode viver, tá? Apenas com um rim no corpo. Porém, ela vai ter que ter cuidados redobrados, tá? Ela vai ter que ter mais atenção na sua alimentação, ela vai ter que ingerir muito, muito, muito líquido. Quanto mais líquido a pessoa ingere, mais fácil fica o processo de filtração, tá? E como ela já tem um rim só, então ela tem que facilitar esse processo de filtração, por isso é importante que ela beba bastante líquido, tá? Então é importante que a pessoa cuide bem, né? Desde jovens, né? É importante que nós cuidemos bem dos nossos rins para que não haja necessidade de, no futuro, a gente vir a ter aí algum rim que seja insuficiente no seu trabalho, né? Na sua capacidade de filtração, e haja necessidade de se retirar esse rim. E quando uma pessoa, às vezes ela tem uma capacidade insuficiente dos seus rins trabalharem, né? Às vezes os dois mesmo, né? Às vezes já são até os dois rins, né? Que são incapazes de trabalharem, né? De funcionarem, vamos dizer assim. Aí, nesse caso, a pessoa precisa fazer o tratamento chamado hemodiálise, que é quando a pessoa precisa ir ao hospital, ficar ligada a uma máquina, tá? É a máquina de hemodiálise que vai retirar todo o sangue da pessoa, fazer o que os rins daquela pessoa não fazem e voltar o sangue para o corpo daquela pessoa, tá? Então, a pessoa fica aí... quando uma pessoa precisa fazer o processo de hemodiálise, ela fica ligada a essa máquina cerca de 2 a 3 horas por dia, tá? Isso é um processo que a pessoa precisa realizar, dependendo da deficiência que a pessoa está, ela precisa realizar até 3, 4 vezes na semana, ela precisa fazer isso. Ir ao hospital para fazer o processo de hemodiálise, que nada mais do que a máquina vai fazer o que os nossos rins fazem. Que uma pessoa que está com os rins doentes, né, com os rins sem funcionar, ela não consegue fazer. Então, ela precisa de uma máquina que faça isso por ela, até que ela, né, quem sabe, consiga um transplante, né, consiga receber aí algum rim que possa fazer esse processo nela, certo? A última doença é a cistite, mais conhecida como infecção de urina. Essa é muito conhecida, tá? A cistite é uma infecção que acontece mais especificamente na bexiga urinária, tá? É onde fica a urina. Por isso que é chamada infecção de urina, tá? Porque é uma infecção que acontece só mesmo na bexiga, onde a nossa urina vai ficar ali acumulada, né? Esperando o momento, né, da gente esvaziar, da gente retirar essa urina. Então, a cistite, ela pode acontecer também pela contaminação aí, pela infecção, né, de micro-organismos, vírus, especialmente bactérias, tá bom? Como a bexiga fica infeccionada, né, aquela região ali da bexiga urinária fica infeccionada, a bexiga ela não consegue, então, segurar por muito tempo a urina. Então, a pessoa que tem infecção de urina, que tem cistite, ela sente necessidade de fazer muitas vezes xixi. É como se a pessoa fosse ao banheiro, fizesse xixi e 5 minutos depois ela sente assim, que a sua bexiga já está lotada de novo. E não está, na verdade. Tá? Quando aí ela vai de novo no banheiro, faz só um pouquinho. E aquela dor, aquela ardência, né, ao eliminar a urina.
é o principal sintoma, tá? De infecção de urina, de cistite. Então, quando a gente tem sempre uma necessidade de ir ao banheiro, fazer xixi, mas é sempre só um pouquinho que sai, e aí a gente sente aquela dor, aquela ardência ao urinar, é um dos sinais, né, de que há algum processo inflamatório, algum processo infeccioso na bexiga urinária, que normalmente é causada por bactérias, tá? Então aí é necessário tratamento com medicamentos que só o médico mesmo pode indicar, tá bom? Para ser curado. Bom, com isso a gente encerra então esse tema, o tema 2 do sistema urinário. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pessoal, é só mandar mensagem, é só me perguntar. Eu quero que vocês assistam os vídeos são muito importantes, os vídeos é como se fossem as minhas aulas, certo? Então eu quero que vocês assistam os vídeos, prestem atenção na explicação, vão acompanhando no livro que vocês estão, ou nas páginas, para quem não tem o livro, o pessoal da tarde não tem o livro, eu mando as páginas, então vai acompanhando a minha explicação, ouvindo a minha explicação e acompanhando conforme eu mando as páginas, né? E acompanhando com a leitura, né, das partes que eu mando para vocês, certo? Então, por hoje é só, essa semana é isso. Um beijão a todos, até a próxima semana.